Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa VXR. Essa live de hoje está sensacional. A gente vai falar sobre a importância, de quem não se posiciona e não é lembrado, Muitos médicos que hoje não entendem a importância da internet estão se perdendo no mercado. Por quê? Porque afinal de contas o paciente ele só consegue ir ao teu consultório se ele descobrir que você existe, E o grande chave que a gente tem hoje é a gente entender o quanto a internet ela tem ajudado o médico nesse sentido, Quantos de nós ouvimos nossos preceptores, eu ouvi isso muito na minha residência, o preceptor dizia que terminou a residência, que ele ia para o consultório, ver um professor meu, ele fez um nível de especialização assim, muito, todo em São Paulo, fez mestrado, doutorado, e quando ele voltou para a Bahia, ele sentava no consultório, sempre levava o livro dele, e ele ficava lá a manhã inteira estudando, até um dia que alguém ligasse lá para o consultório dele. Então olha como é importante o papel da internet hoje para a gente acelerar os nossos resultados, E eu, naquela época, achava que era assim, que ia ser assim comigo. Que eu ia ter que ir pro sobreaviso, ter que ir pro plantão, ficar ali até um dia que um paciente me descobrisse e desse paciente de indicação em indicação eu conseguisse chegar lá. Mas isso mudou. A gente tem uma ferramenta hoje que é fundamental para ajudar o médico a conseguir se posicionar. Só que a grande questão é, eu preciso entender que a internet tem esse papel e eu preciso saber qual é o meu papel para utilizar essa ferramenta para fazer as pessoas olharem para mim e entender assim, essa é a pessoa que vai me ajudar a chegar lá. Perfeito? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vai ter uma aluna minha aqui do VXR e mentorada da gente, que vai trazer também o olhar dela depois de ter entrado dentro do VXR e como as ferramentas que a gente ensina lá têm ajudado ela a se posicionar melhor na internet, E o impacto que isso está sendo construído na carreira profissional dela, tá bom? Mas antes disso, eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos importantes. A primeira coisa é você ter a consciência de que a internet, sim, é a principal ferramenta para o médico hoje que quer se destacar. Segunda coisa importante, não adianta ir para a internet sem saber jogar o jogo dessa ferramenta, É igual videogame. Quando você vai jogar videogame, principalmente quem jogou videogame, sabe lá, quando eu jogava Mario Bros, não adianta eu ir jogar o Mario Bros se eu não souber utilizar as ferramentas de como Mario, para quem é da minha idade aí, 30 a mais, como é que Mario montava no dinossauro? Como é que Mario conseguia usar as ferramentas que o próprio videogame tinha? A mesma coisa na internet. Se eu vou jogar o jogo que a internet me permite e eu não sei como jogar esse jogo, dificilmente eu vou conseguir ter os resultados para passar para a próxima fase. Perfeito? Então, esse é o segundo ponto importante. Você precisa entender que a internet ela é uma ferramenta e você precisa saber utilizar essa ferramenta. Porque existe, vou dar um exemplo até melhor, fica mais prático para quem tem, independente da idade que você tenha. Quando você compra um celular, o celular ele não vem com alguns aplicativos, você precisa instalar esses aplicativos, mas não é o simples fato de você instalar o aplicativo que você vai conseguir utilizar ele da melhor forma. Para quem é meu aluno e usa o CapCut, por exemplo, que é uma ferramenta de edição de vídeos, se você compra aquela ferramenta e não sabe utilizar, você não vai conseguir extrair dela o melhor. A mesma coisa na internet. Se você está na internet e você não sabe usar essa ferramenta a seu favor, é a mesma coisa que você ter um aplicativo e não saber usar. Então, o que acontece? Quando você compra um aplicativo e não sabe usar, você vai fazer o quê? Você tem que buscar as instruções de quem faz aquilo, de quem pratica aquilo, e a internet é exatamente isso. Você precisa saber que a internet é um aplicativo que vai favorecer o teu crescimento profissional, mas não adianta você apenas ter o aplicativo. Você precisa saber utilizar o aplicativo e conseguir extrair o melhor potencial dele a teu favor. Então é isso que a gente faz. Então esse é o segundo ponto. Não adianta você ter consciência que a internet é boa, mas você não saber utilizar essa ferramenta e extrair o melhor dela a teu favor. Então é isso que a gente faz hoje, dentro do VXR. Dentro dos braços de ensino para a construção da carreira médica, a gente utiliza a internet a seu favor. A gente vai te ensinar como é que faz vídeo, a gente vai te ensinar como é que você constrói uma métrica para produzir conteúdos na internet. Perfeito? Então esse é o segundo ponto. Você precisa saber utilizar essa ferramenta. Tem muito médico indo para a internet sem saber como é que faz. Tem muito médico achando que é só da empresa de marketing que vai fazer isso por ele. Não vai, porque isso não conecta. As pessoas conectam com a verdade. As pessoas conectam com a pessoa, não é com uma instituição. Você tem que entender isso. Que a internet é uma rede de relacionamento e você precisa se relacionar na internet para que as pessoas, através desse relacionamento, depositem a confiança. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que todo médico precisa entender sobre a internet. Você precisa saber qual é o teu papel na internet, Eu sempre falo isso aqui nas lives, eu falo isso nas aulas do VXR de uma forma mais densa, mas você precisa entender que eu tenho 3 tipos de público na internet. Eu tenho um público que não sabe sobre o problema que eu resolvo, então eu tenho que criar essa consciência do problema.
Existe o segundo público, que é o público que sabe do problema de saúde que ele tem, mas ele não sabe que existe solução para esse problema. E o terceiro público é aquele público que sabe do problema, que sabe que existe uma solução, mas ainda não encontrou a pessoa que é a melhor solução para aquele problema de saúde que ela tem. Então, esses são os teus papéis na internet. Quando a gente fala de construção de conteúdo para a tua especialidade médica, você tem que ter consciência desses 3 papéis. Eu tenho que criar consciência do problema, eu tenho que criar consciência da solução do problema, e eu tenho que criar consciência de que eu sou a solução para aquele problema que o paciente tem. Perfeito? E isso se dá através de várias estratégias, né? A gente ensina na internet, lá dentro do VXR, como é que você pode se relacionar para que esse paciente se conecte com você como pessoa. Como é que você vai se relacionar para que esse paciente conecte com você a tal ponto que entenda que você é a melhor opção que ele tem para resolver o problema de saúde que ele nem sabia que tinha. Olha que interessante. Então esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, o médico precisa entender que ele tem que ter constância na internet. Não adianta você aparecer de 15 em 15 na internet. Não adianta você aparecer uma vez ou outra na internet. Quanto mais a pessoa te vê, mais ela lembra de você. Isso é que é importante. Essa também é uma regra do posicionamento. As pessoas só conseguem lembrar de alguém que elas veem mais. Quanto mais a pessoa te vê, mais ela vai lembrar de você. Todas as vezes que essa pessoa te vê, qual é a mensagem que você está deixando para ela? A forma como você deixa a mensagem é a forma como ela vai entender o que precisa ser feito. Tá bom? Então esse é o segundo ponto. Quinto ponto e chave muito importante. Você precisa saber jogar o jogo do aumento da visibilidade. Não adianta você fazer conteúdo limitado. Ou seja, você precisa entender como é o conteúdo que eu faço nos stories, qual é o objetivo do stories. Eu preciso saber qual é o conteúdo que eu faço no Reels e qual é o objetivo do Reels. Né? Para quem não sabe, essas duas áreas desse aplicativo, elas têm funções diferentes. Os stories, eles têm um único objetivo, é se relacionar com as pessoas que te seguem, ponto. Ou seja, como é que eu me relaciono? Eu tenho que contar uma história, por isso que é stories. E muita gente não sabe disso. Você precisa contar uma história todos os dias. Por isso que quem é meu aluno sabe, é conteúdo de novela. O que é conteúdo de novela? A novela, ela tem uma cronologia e ela tem um enredo. Quando começa a novela e quando termina a novela. E cada dia é um capítulo. Então, ou seja, você precisa saber contar essa história. Não é ir para os stories de qualquer jeito. Eu preciso saber quem é que eu estou me relacionando nos stories. Eu já tenho consciência agora que os stories é para contar histórias para os meus seguidores. Então eu tenho que contar uma história. Então, para quem é meu aluno e para quem segue aqui as lives, né, porque a gente entrega muito conteúdo todo domingo aqui, vou dar aqui para você que chegou hoje. Os stories é uma história que você conta todo dia. Uma história de novela. Por quê? Porque a internet é uma rede de entretenimento. Rafael, e onde é que entra eu trazer esse paciente para o meu consultório? Você vai entreter as pessoas e vai trazer o quê? A propaganda. Por isso que é conteúdo de novela. Como é que eu construo a narrativa dessa novela? Você vai contar a sua história. Olha que interessante, você vai contar a sua história. Só que você vai contar a história no ângulo que você se sente à vontade para contar. Então aí eu criei a métrica chamada 5 Is do marketing. Ou seja, você vai contar 5 vertentes da tua identidade pessoal e vai contar no ângulo que você se sente à vontade para contar essa história diária. Olha que interessante. Então, deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui Lara e Lisandra que está assistindo. As duas malham, as duas trabalham com a área de saúde, as duas têm pontos em comuns e tem pontos que não são comuns. Olha que interessante. Eu tenho duas pessoas da mesma área, só que cada uma com sua identidade diferente. E vão ter pessoas que se conectam com a identidade de Lara e vão ter pessoas que se conectam com a identidade de Lisandra. Isso é muito importante a gente entender. Para que você... Essa chave que eu virei no 5 Is do marketing, ela é fantástica por causa disso. Porque quando você constrói essa narrativa do 5 Is do marketing, você não vai mais querer modelar o teu colega. Você vai construir a tua narrativa dentro de quem você é. Isso para mim é fantástico. Por quê? Porque existem pontos que Lara tem na parte pessoal dela que são características pessoais dela. E ela vai se conectar com pessoas que têm características pessoais de Lara. Lisandra tem características pessoais delas que ela vai trazer dentro dessa narrativa que vai conectar pessoas que se conectam com essa narrativa. Perfeito? Então olha como é interessante o 5 Is do marketing, porque ele traz para você a autonomia de trazer a tua autoralidade. E essa autoralidade vai se conectar com pessoas que têm pontos em comuns com você. Isso para mim é o pulo do gato. É o pulo do gato. Porque você sai daquela narrativa que a gente vê na internet, todo mundo querendo copiar todo mundo, parece que todo mundo replica um case de sucesso, todo mundo faz igual. Isso é chato porque fica feio, porque a pessoa vê que você está copiando o outro.
E os 5 Is do marketing é uma estratégia que eu criei, isso foi criado por mim. Se você vê alguém falando, isso foi copiado de mim. Os 5 Is do marketing foi uma ferramenta que eu criei para criar um roteiro para o médico contar as histórias nos stories. E esse roteiro, ele vai ser em cima da tua autoralidade. E para você que está me assistindo, talvez fale assim, mas eu não me sinto à vontade de contar minha vida na internet. Você não precisa contar todos os detalhes. Vou dar um exemplo prático para você entender. Se eu vou para academia e eu não quero postar o meu treino, eu posso tirar uma foto minha. Se eu não quero aparecer na internet, eu posso tirar uma foto do meu halter e deixar ali claro de que eu gosto de malhar. E eu tenho uma rotina diária que eu vou para academia. Por isso que é o ângulo da verdade. Rafael, hoje eu não tô afim de fazer vídeo. Pronto, você tirou uma foto. Hoje eu não tô bonita, eu não quero postar a foto minha. Pronto, você posta a foto da academia. Mas você tá deixando a mensagem na história daquele dia, naquele horário que você foi pra academia. Ponto. A pessoa já tá construindo pontos de conexão. Se eu gosto de malhar e Ronald gosta de malhar, cheque, ponto de conexão. Agora imagina se a pessoa, quanto mais pontos de conexão você estabelece com o teu seguidor contando essa história, mais ele se conecta com você. E aqui você tá deixando de ser um cara chato que só fica falando de medicina, porque ninguém tem mais saco de ficar vendo só o médico falar de medicina o tempo todo. Então, esta narrativa, ela facilita para o médico contar a história nos stories, para os seus seguidores se conectarem. Travou aí? Não, né? Vamos lá. Olha que interessante. Rafael, beleza, mas eu vou ficar só falando da minha vida pessoal? Não, calma, pequeno gafanhoto. Primeira coisa é isso, você vai contar a história. Como era a novela tinha capítulos. Ó, cada stories é um capítulo da edição da novela daquele dia. Só que entre o intervalo de um capítulo, de um episódio, de um capítulo do episódio, né? E outro tinha o quê? A propaganda. E é aí que entra a cereja do bolo. Dentro desse intervalo, você vai contar o quê? O que você vende. O que você vende? Conteúdo médico. Eu vou criar o conteúdo. Rapaz, que entrega eu tô fazendo aqui hoje pra vocês. Vou construir o conteúdo médico. Ou seja, no intervalo de um episódio da novela para outro, de um capítulo, né? Sei lá como é que falava. Entre o intervalo de uma cena e outra, você vai trazer o quê? O teu conteúdo. Rafael, e como é que eu trago esse conteúdo? Lembra disso aqui que eu falei. Tem 3 tipos de conteúdo que você vai fazer na internet. O conteúdo, primeiro, qual é a consciência que eu tenho sobre a dor? Vou dar um exemplo. As meninas que trabalham com estética facial aí. Tem gente que não sabe o que é Botox. Mas não sabe não. Tem gente que não sabe. Então você tem que criar conteúdo pra pessoa que não sabe. Qual é o impacto do Botox? Pra que serve Botox? O Botox é pra paralisar teu rosto ou é pra tornar teu rosto mais harmônico? Ou seja, você vai criar o conteúdo de consciência sobre esse problema que tem gente que não sabe ainda. Então você precisa entender que existem 3 tipos de público na internet. O público que não sabe da dor. O público que sabe da dor, mas não sabe que tem um problema pra solucionar. Desculpa, que não tem uma solução. E o público que ainda não te vê como a melhor solução do problema. Aqui, ó. No intervalo da novela, você vai criar esses 3 tipos de conteúdo. Conteúdo de criação de consciência. Conteúdo de criação da solução do problema. E conteúdo que te posicione como a melhor opção para resolver o problema. Perfeito? Então, no intervalo da novela dos stories, você vai trazer esses 3 tipos de conteúdo. Isso aqui cria um roteiro para você trabalhar. Olha como fica diferente você. Lembra que eu te falei? Não adianta você ter o aplicativo e não saber utilizar o aplicativo. Tô te mostrando aqui o aplicativo e tô te mostrando como é que você conduz o aplicativo. Perfeito? Rafael, e como é que eu faço esse conteúdo? Você vai utilizar uma ferramenta. Hoje eu tô entregando tudo para você aqui. PDA. Lembra dessa sigla? PDA. Como é que eu faço um vídeo? Comece com a pergunta, desenvolva utilizando uma linguagem simples e intencional e chame para ação. Chame para ação. E o que é chamar para ação? Oriente a pessoa a procurar o profissional da confiança dela. Agora imagine que você está todos os dias trazendo o nível de consciência sobre o problema, sobre a solução do problema e sobre o posicionamento do médico na solução desse problema. Você acha que quem vai ser a pessoa que ela vai se espelhar e vai conduzir para dentro do consultório? É você. Então você não precisa chamar para ir para o seu consultório, mas você vai orientar a importância do profissional. Quem é o profissional que está gerando valor na vida da pessoa no digital? É você. Então já subentende isso. E você não fica, a mercê de ser chamado pelo CRM, que não pode. A gente não pode chamar o paciente de consultório da gente. Mas você pode criar a consciência. Por isso que eu te falei. Relacionamento gera conexão. Conexão gera ação. A ação de quê? De resolver um problema que ela nem sabia que tinha. De criar a consciência que você é a melhor opção para ela. Porque você que está criando a consciência do problema que ela não sabia que ela tinha. Perfeito? Então, com esta narrativa, é você aprender a utilizar o aplicativo. Um aplicativo que vai mudar o ponteiro do teu faturamento. Ou seja, eu te dei aqui
um pouquinho de como você usa o aplicativo. Rafael, quero saber mais. Próxima semana, 15 e 16, confirma para mim, Mônica, de agosto, a gente vai ter a nossa Masterclass. Lá é uma outra oportunidade para você acessar esse aplicativo, tá bom? Nesta Masterclass, eu vou te ensinar como é que vende, né? Como é que você faz para utilizar a importância da internet, da tua condução no consultório, como é que você passa a segurança. Eu vou te ensinar todo o script para você utilizar essa ferramenta de vendas que vai facilitar, né, você ter uma vida melhor como médico. Perfeito? Ótimo. Lara, você tá podendo entrar aí? Vou chamar a Lara aqui. Que entrou, né, no VXR. Entrou no VXR com um objetivo, né? Lara, ela tem formação de oftalmologia e ela quer fazer uma transição de carreira. E ela nos procurou exatamente para isso, para ajudar ela nessa transição e mostrar a ela como utilizar as ferramentas para alavancar a carreira profissional, tá bom? Então, esse foi o nosso objetivo com ela. Ela entrou no VXR e em 2 meses ela já vai fazer mentoria com a gente. Bom dia, Lara. Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Lara é, né? Pronto. Tem uns cachorrinhos aqui atrás, mas tá de boa. Faz parte, faz parte. Vamos lá, a primeira coisa que eu te perguntar é o que é que você buscou quando foi pro VXR? Qual era a sua dor É, profissional? eu já tinha tentado me posicionar na internet algumas vezes. Peraí, deixa eu fechar aqui, que eu acho que agora eles começaram a latir mais. Eu já tinha tentado me posicionar na internet algumas vezes, assim, da minha cabeça, né? Aí começava a fazer um post, um dia fazia, outro dia não fazia. Não dava resultado, não tinha constância, não me posicionava direito. E aí o povo me chamava de blogueirinha, eu não sabia meio que pra que servia isso. E principalmente não tinha constância, não tinha clareza o que eu poderia ganhar com aquilo e não conseguia manter todos os dias. Porque alguns dias a correria não deixava, né, não conseguia fazer vídeo todo dia, o vídeo ficava péssimo, fazendo, né, várias vezes, e aí não se sustentava. Então, quando eu vi o método, eu vi que poderia dar resultado, que eu poderia ter mais clareza de para onde que eu queria chegar. E, na verdade, quando eu comecei a seguir Rafael e me posicionar, ele conseguiu direcionar até no modelo de negócio que era para eu ter clareza. Tipo assim, eu queria aparecer na internet para os pacientes me conhecerem, mas não tinha muito o que eu poderia fazer com aquilo, onde que isso tinha impacto na minha vida, como que eu ia realmente atrair os pacientes qualificados que eu quero, como que isso pode mudar o meu plano de carreira. Então era tudo meio solto, né? Tava perdida, na verdade. Então essa era a dor. Você Tava sabia que a totalmente... internet era importante, aquilo que eu falei, sabia que a internet era importante, mas não sabia como utilizar essa ferramenta e qual o objetivo dessa ferramenta real para ter um modelo de negócio como médico. Exatamente. Pronto, perfeito. Como é que você. O que é que você vê depois da entrada no VXR? Como é que mudou a tua forma? E como é que você sente? O que é que essa ferramenta, né, que essa plataforma digital te ofertou para hoje você ter esse direcionamento? O que é a plataforma. Além Pronto. de. De 3, tem o que? 3 meses? 3, 4 meses que eu Acho que tô. vai fazer 3 meses que você entrou. Mais Acho que ou tem menos 3 meses 3 que você entrou. mudou totalmente. Aí agora eu tô. Quem olha meu Instagram, se você me acompanhar em um dia de story, parece que eu nasci fazendo aquilo. Eu acordo, tem já no meu dia a dia, eu encaro agora a produção de conteúdo como trabalho. Porque o VXR ele me deu ferramenta tanto em como manter a constância, como interagir nos stories, como interagir nos feeds, como interagir nos reels. E agora, até os meus pacientes antigos, eles ficam, nossa, doutora, aumentou a percepção de valor deles. Eu vejo a senhora na internet, a senhora é uma médica muito boa. E assim, eles já gostavam de mim, mas tem agora, né? A família me segue, eles compartilham meus vídeos. Então, assim, mudou porque com a ferramenta eu consegui, de fato, aplicar. E aí eu fui aplicando, cada coisinha nova que eu aplicava, eu mantinha aquela e ia aprendendo mais um pouquinho e aplicando. E eu já tinha muita sede de fazer isso. E aí agora eu tive um norte, porque tem ferramentas, né, e estratégias. Tem jeito de você falar na consulta, tem jeito de falar com o paciente, tem frequência para aparecer. Então, tudo isso você precisa de um norte. Não dá para você fazer sozinho da sua cabeça, porque não sustenta. Isso aí que eu acho que Perfeito, ajudou perfeito. muito nesse direcionamento. Ótimo. Deixa eu te fazer outra pergunta importante. Você acha que o fato de entrar na plataforma é decisivo para o seu sucesso?
Ah, totalmente. Acho que não tem nem como eu trabalhar fora da plataforma. Acho que levaria uns 60 anos para eu conseguir, principalmente nessa área, algum tipo de resultado. Hoje, eu nem te falei, né? Uma paciente falou lá no Instagram da clínica: eu quero marcar uma consulta que eu tô doida com aqueles resultados que ela posta e todo mundo fala, nossa, eu tô... Por causa da visibilidade, né? A gente tem como ser visível, só falta saber como você vai se mostrar, como você vai se posicionar. E aí o método ajuda nisso. E também numa coisa que você fala muito, que é o tempo de maturação. Se você começa e não fazendo direito, mas não espera o tempo de maturação, não tem um mentor, um grupo, um direcionamento que o método dá, você desiste antes. Mas com a pessoa que já chegou onde você quer chegar, você persiste. E aí você persiste sabendo que está plantando a coisa certa e que no tempo certo você vai colher, porque você já sabe o que você está plantando. Então não tem como nascer outra coisa se você já sabe o que você está plantando. Perfeito. Hoje você tem uma central de estúdio para fazer seus vídeos, ou quem é que faz seus vídeos? Precisa para um médico que quer começar hoje, que só vai conseguir fazer se tiver uma equipe de marketing. Você Não, tem equipe de marketing, você tem nada. equipe de produção de vídeos, como são seus vídeos? Nada, nada disso. Eu faço tudo eu no meu celular. Eu comprei um suportezinho de que você prende o celular, um microfonezinho e pronto. Peguei tem o curso de Mônica de edição de vídeos dentro do VXR, que já no CapCut a gente já consegue resolver legenda, corte, deixar o vídeo interessante. E eu faço. Pego uma luz boa, né? Os primeiros, se você for nos primeiros, os meus primeiros vídeos, a luz tava pior. Não que esteja assim, né? Maravilhoso agora, mas tá bem melhor. Então, eu comecei com o que eu tinha e fui fazendo, mas dá para fazer sem equipe. Na verdade, se você esperar ter uma equipe, fica chato, você fica cansado, você tem que fazer uma maquiagem, uma coisa. Não acho que dá certo. Você tem que fazer no dia a dia. Perfeito. Isso que você fala, conecta mais. Você acha que hoje, se você tivesse uma equipe de marketing, você acha que você conseguiria fazer a quantidade de vídeos que você faz hoje? Não conseguiria, e é isso que você disse também. Fica feio o vídeo muito produzido. Aquela pessoa parecendo que Não está muito conecta. montada ali todo dia, não conecta e fica parecendo que você está se esforçando muito para aparecer daquele jeito. O paciente gosta daquela coisa Perfeito. mais, né? Você produz, mas finge que não produz. Produz com coisinhas básicas, né? Exato. Isso é importante, eu tô falando isso porque tem muita gente que às vezes deixa de fazer conteúdo todo dia porque fica esperando o momento ideal. Não tem momento ideal. Você vai ter que fazer do jeito que dá. E eu não tenho uma equipe de vídeo hoje, eu faço. E eu gosto de fazer isso porque eu mostro pro meu aluno que independente da fase que você tá, quando você toma a rédea de usar o celular, e é simples, né? Você vê, você pega uma luz, eu tô aqui, ó. Eu não tô com luz nenhuma, eu tô pegando a luz ambiente aqui, ó a Iluminação. iluminação. Se eu virar, fica escuro. Então, ou seja, esses detalhezinhos. Esse curso de edição de vídeo mônico, você pega a legenda ali rapidinho, às vezes eu faço dentro de casa, almoçando ou editando meu vídeo. Então, assim, é aquilo, sobre você ter as ferramentas certas para utilizar para fazer conteúdo. Porque é o que você falou, é constância. Tem que estar distorce o tempo dos resultados. Você vê as pessoas já começam a te ver como referência por você estar ali todo dia mostrando para ela não só o circuito do marketing, mas também trazendo conteúdo de novela, né? Com o que você faz aí, caixinha de perguntas, que é aquelas métricas que a gente tem lá no BXR. Como é que você vê essa transição de carreira? Você acha que está acontecendo mais rápido? Você acha que se fosse sozinha teria conseguido raciocinar isso? Eu acho Aliás, que vamos mais fácil. não, não Como era teu faria. Instagram antes de entrar no BXR? Fala pro pessoal aí, como era teu Instagram? Tinha algum Só conteúdo médico tinha. lá? Como era? Não. Tinha um conteúdo médico de 2 anos atrás. A cada 3 anos tinha um post assim, carrossel, coisa tudo solta, e só tinha eu viajando, minha família, minhas coisas. Só tinha lá em cima escrito que eu era Nada. médica e tal. E em relação à transição, porque eu também tive uma transição um pouco de carreira, porque eu sou médica oftalmologista. E daí comecei o foco na estética, já tinha iniciado, mas não estava sabendo me posicionar para contar essa história. Eu não tinha a menor ideia de como que eu ia contar essa história, de que agora o meu foco é a medicina estética. Então, eu não sei nem se eu conseguiria fazer essa transição, talvez com muito tempo, porque o jeito que os colegas te olham te impacta, o jeito que, se você escolher uma coisa, às vezes você tem medo de escolher outra coisa, você tem medo de se posicionar, e aí o VXR clareou isso aí para mim, tipo, totalmente. Me mandou. Na verdade, assim, se eu sou uma pessoa, se você me falar o que vai fazer, eu vou lá e faço. Então, ele me disse como fazer com estratégia e você, seguindo o método, você consegue pôr em prática. É só você ter vontade.
Então, ele clareia. Perfeito. Isso que o Lara falou é importante, né? Não adianta, aí você fala assim, ó, não adianta você entrar no VXR achando que vai ser uma mágica, não. Eu vou te dar as instruções para você usar o aplicativo, né? O aplicativo da internet, o aplicativo da condução de consulta, o aplicativo de vendas. O aplicativo em si só não garante o resultado, mas se você utilizar o aplicativo, utilizando as instruções, as coisas acontecem. Não tem jeito. Concorda? Ponto. Hoje como é que você olha hoje na consulta? Quando o paciente chega para você, você acha que você conduz da mesma forma? Como é que você usa hoje assim? Qual é a sua linha de raciocínio? Você acha que, por exemplo, a aula que a gente dá lá sobre condução da consulta, utilizando a metodologia ODV, regra dos sons, você acha que isso te ajudou a passar a se sentir mais segura na hora de apresentar para o teu paciente o que precisa ser feito? Sim, Fala sim. um pouquinho, pessoal. Como é que você enxergava a consulta? Como é que você enxergava a consulta antes do VXR? E Uhum. como é que você enxerga a consulta hoje depois do VXR? Eu já tinha assim um foco de fazer uma experiência com o paciente, né? De levantava, pegava o paciente, ouvia, fazia muita coisa, só que eu não dedicava nada da consulta para a parte do tratamento, para explicar o tratamento, para a venda do tratamento. Na verdade, vender para mim, a gente ainda vai desbloquear mais, cada vez mais essa parte, mas não queria falar nada sobre preço, sobre nada, então não separava essa parte, logo eu até me conectava com o paciente, mas não conseguia conduzir ele para o tratamento. Eu não conseguia nem ajudá-lo, porque eu tinha a ajuda para oferecer para ele, mas não conseguia antes do método nem apresentar e dizer que eu sou essa pessoa que eu poderia prestar essa ajuda. Então, o que mudou é, além desse tratamento, de ouvir o paciente, de como dividir a consulta dentro da minha realidade, né, que tinha uma realidade de plano, tem uma realidade de particular também, como dividir o tempo dessa consulta para que eu pudesse fazer essa venda no final. Qual a importância, né, do tempo de fazer a venda, de reservar o tempo para explicar o tratamento, né, que é onde você vai vender, no nosso caso aqui da estética, você vai apresentar o plano de tratamento do paciente e tem que ter um tempo para explicar isso. E não tinha. A minha consulta era totalmente desestruturada nesse sentido. E aí isso mudou totalmente. E aí mudou o resultado, né? Porque no final das contas, se você não consegue vender, você não consegue ajudar o seu paciente. Então aí isso mudou Perfeito, bastante. perfeito, perfeito. Isso é muito importante porque a gente sai da faculdade, não é só você, acho que todo mundo, eu fui assim. A gente aprende do Porto, né, dos livros de semiologia, mas assim, no final das contas a gente não entende que o paciente está buscando é a solução. Para quem não tem essa consciência dentro do VXR, acha que não, é o médico, não, não é vendedor. A venda, a apresentação da relação entre o problema e a solução. Ponto. Então, eu preciso sair dali com clareza de que eu sou a solução. Então, o ato da venda, para quem ainda não é aluno e às vezes fica assustado com isso, é simplesmente a narrativa para explicar para que a pessoa compre a ideia. E quando eu falo vender, não é sobre apenas o dinheiro. Lógico que é o dinheiro que a gente vive da medicina. Mas a venda, ela é o ato de convencimento da pessoa de que eu vou solucionar o problema dela e que ela vai aceitar essa solução feita por mim. E quando a gente não reserva esse tempo, como a Lara falou, você deixa muito pouco tempo, não dá tempo da pessoa criar a consciência de que vai ser resolvido comigo. E aí ela não fecha. Então isso ajuda você a convencer, né? E essa estratégia da ODV, que é a metodologia para a condução da consulta, utilizando os tempos que a Lara falou, ficar na tua cabeça como conduzir o tempo da consulta. Exato. Ótimo. Perfeito. Lara agora vai fazer mentoria presencial com a gente. E, Lara, o que que faz? Vamos lá. No dia de entrar no VXR, lembra que você ficou com dúvida? Ah, não sei se eu vou entrar, não sei se eu vou entrar. O que que te convenceu a ficar com tanta dúvida de entrar no VXR e ter que já fazer a mentoria 3 meses depois de ter entrado no VXR? Processe isso para as pessoas entenderem o impacto que o VXR pode causar na vida do médico especialista hoje que está aí como você. Estava perdido, sem saber o que fazer, você quer se posicionar, você quer ser uma referência, mas você não sabia como fazer isso. O que é que você orienta hoje para o médico que está na mesma situação que você estava lá 3 meses atrás, antes de entrar no VXR? É porque o que acontece? Da pandemia para cá, muitas pessoas começaram a criar cursos e fazer cursos para ensinar você a fazer coisas que nem elas mesmas fizeram. Então tinha muitos cursos assim, e eu já Perfeito. tinha feito alguns cursos. E aí eu falei assim, entendeu? Eu não quero comprar mais um curso, entendeu? Que eu não vou fazer e que não vai adiantar. Mas a clareza que eu tive foi porque Rafael, ele está onde a gente quer chegar como médico, ele tem as ferramentas, ele está realmente comprometido com esse processo. Então, não é... Quando eu entendi, de fato eu entendi, tanto que eu entendi quando eu entrei no VXR e depois de aplicar o método e estar ali na Masterclass, eu entendi e quero partir para a mentoria por isso. Porque é um método que funciona, é um método que foi aplicado e que a gente vê. Como ele me fala, é contundente o resultado nos resultados dele. Então,
A minha dúvida maior era, meu Deus, eu não quero fazer mais um curso. Não era pelo valor do curso, não quero fazer mais um curso que não vai resultar em nada. Tipo, a dúvida, alguém vendendo uma coisa, eu falei, fiquei com essa dúvida. E aí, depois que eu conheci, comecei a aplicar, comecei a ver os primeiros resultados, aí agora eu quero a mentoria. Eu falei assim, eu preciso do próximo passo. Porque eu já vi o tanto de resultado que me deu e eu sei que o método funciona porque nós estamos vendo os resultados. Não é conversinha. Então, quem tá perdido, gente, e vai se posicionar, tipo assim, tem muito médico no mercado, tem inteligência artificial, tem um monte de loucura acontecendo. A gente precisa de um direcionamento. Se você, né, quer ter trabalhar bem, ter tempo para conversar com seu paciente, realmente resolver o problema dele sem fazer consultas corridas, ser valorizado na sua profissão, você precisa se posicionar. E para se posicionar, você precisa de alguém para te ajudar, porque é muito difícil você fazer isso sozinho da sua cabeça. Eu não conheço ninguém que fez isso sozinho, assim, da própria cabeça, né? Então, eu tomei a decisão da mentoria por causa disso. E olha que interessante o que a Lara falou. E eu quero que ela confirme isso aqui para quem tá assistindo. Tudo que eu mando vocês fazer, eu faço no dia a dia? Faço. O tempo todo. Tem dia Pois que é, eu eu sempre tô. falo para meus alunos, Tem dia que pode eu tô falar. assim, sem querer postar, e aí eu vejo, pô, Rafael já tá com a vida resolvida e tá lá aparecendo e postando. E porque a gente oscila, né? Então a mentoria, o método ajuda muito nisso. Você anda num ambiente que te influencia também a manter a constância e o objetivo. Isso é importante porque eu sempre falo assim, ó, não é sobre eu ter o método tá validado, é sobre eu viver o método. Que eu falo para meus alunos, tudo que eu peço para eles fazerem, eu tô fazendo sempre mais do que eles fazem. Isso é prova, né? Eu faço 3 lives por semana, faço conteúdo. Por quê? Porque é importante. Olha assim, ó, o cara que tá me ensinando, ele não só validou, mas ele vive. Não é um médico que parou de fazer medicina e tá te ensinando coisas que ele aprendeu no ano passado. Não. Eu vivo o que eu tô ensinando. Né? E vocês sempre vão ver lá. Uma vez você falou assim, rapaz, eu fico com preguiça de postar, quando eu vou de manhã, você já postou 4 stories. Isso me motiva a fazer. Então, olha como é importante você ter a pessoa que está te guiando, ela está aplicando o que ela está te ensinando. Porque isso não é só sobre aplicar, é sobre você ver a pessoa que está te ensinando fazendo. E isso vira uma válvula de escape, né? Porque a gente vê muito médico às vezes ensinando que nem faz. Não, nem só não validou, como não vive mais aquilo. Então eu continuo vivendo o que eu ensino para que eu consiga encontrar novas soluções para os problemas que vocês vão ter lá na frente. Então isso antecipa o problema e a solução dele para tornar a caminhada mais simples, nunca mais fácil, mais simples, porque você vai ter que aplicar. É como eu te falei, você tem um aplicativo, você tem que ter a ferramenta, mas você precisa aplicar o aplicativo, senão não vai acontecer resultado. E lógico, como você falou, respeitar a curva de maturação, não tem mágica. Você não vai entrar agora e vai explodir, porque precisa de um tempo para maturar. Perfeito? Perfeito, é ambiente dos alunos. Ainda tem o que você falou, ambiente lá do grupo do WhatsApp, criando as dores, e aquilo cria o senso de comunidade, você não está sozinho, né? Que você está vendo as dores do colega, que vocês podem tirar a dúvida. E às vezes você vê um colega com uma dúvida que era tua e vocês que você não está sozinho, né? Isso que é o difícil, você conseguir se manter constante sozinho. Porque você desmotiva, você vê um colega fazer, pô, eu também vou. A dor é igual a minha, todo mundo tá passando pela coisa que eu tô passando. Então isso é importante. Beleza? Muito obrigado pela presença, viu? Nada. Eu sempre falo, você, Oswaldo e alguns alunos do VXR são cases assim que não tem como dar errado, vocês vão explodir, né? Pelo comportamento que vocês vêm fazendo com o uso da ferramenta. Então, só respeitar o tempo de maturação que as coisas vão acontecer. É impossível não acontecer. Porque o que vocês estão fazendo é o que eu fiz. E vocês têm a oportunidade de ir muito mais rápido do que eu fui, porque eu tive que desmembrar e construir as ferramentas no percurso. Vocês estão no percurso com a ferramenta, então é impossível não dar certo. Não tem como dar certo. Vocês sabem disso, né? Porque quando eu falo, por quê? Porque deixa rastro. O nosso comportamento vai dizer muito sobre o nosso futuro. E você e alguns alunos lá, né? Tem esse comportamento, então assim, você olha, você faz, vai dar certo, ali não tem como dar errado, entendeu? Então, sempre falo, pé no chão, falo isso pra você, para os alguns alunos, sempre pé no chão, ouve o que eu tô falando, porque não tem como dar errado, certo? Toda vez que eu falar uma coisa, você e alguns alunos sabem, falar assim, não, ó, eu me aluno, ele é meu mestre, então, ou seja, se ele tá falando é porque tem que fazer, e ponto, entendeu? Mas se eu falo isso pra vocês, eu direto, pé no chão, não deixa a fama achar que tá melhor, que agora eu vou relaxar, não, porque se você relaxar, você cai, e continuar firme e forte que não tem outro caminho, o sucesso é garantido, beleza? Maravilha. Muito obrigado pela presença Nada, aí, bom vamos dia. pra cima. Valeu, Lara, obrigado. É só sair e voltar. Pois é, gente. Então é sobre isso. Olha que interessante, né? Para quem tá desde o início da live,
eu criei uma linha de raciocínio aí de 5 ideias. Você vê que tudo que ela falou é coerente com o que eu falei, né? Você vê que eu falei a importância da ferramenta. Ela disse que já tinha consciência da importância da ferramenta. Eu falei sobre a importância de você saber utilizar a ferramenta, o aplicativo, né? Porque ela falou, ó, eu tô fazendo vídeo, mas eu não sei, eu não sabia. Às vezes ou outra eu fazia um vídeo. Ou seja, eu não sabia, eu sabia que era importante, mas eu não sabia como utilizar a ferramenta que eu queria. Então olha como as coisas vão fazendo sentido. Não foi nada programado, não falei nada do que eu ia falar com ela, pedi sempre pra ela vir aqui. E olha que eu criei uma linha de raciocínio e você vê que ela foi conduzindo exatamente como. Segundo, a importância do direcionamento, você saber como fazer, saber como se posicionar. Você vê que ela fez transição de carreira, as coisas aconteceram de coisa mais fluida, os pacientes começam a sentir, né? Você precisa, aquela a importância de você ter um direcionamento. E o teu mentor, ele tem que ter vivido isso para poder te ensinar a conduzir a situação, né? Quarta coisa importante, você saber, olha a dúvida dela, eu já estava cansada de fazer curso, fazer vários cursos de pessoas que quando eu fazia era mais do mesmo. Por quê? Porque a gente tem muita gente na internet ensinando coisa que nem vive. Esse dia eu vi uma pessoa falar que vai ensinar o médico a ganhar 1 milhão e que a pessoa basta fechar 3 tratamentos de 20 mil reais por dia, como se fosse fácil tu achar gente para pagar 20 mil e como se fosse fácil. Tu vai vender, vai converter? Não vai. Então você vê o processo e fala assim, falácia, falácia. Mas todo mundo quer mais cai nesse canto da sereia. Só que tá surge consciência nas pessoas que estão cansadas de pagar mais do mesmo. Que você vai fazer e no final do estado. Por quê? Porque estão te vendendo uma falácia. Então, olha como isso é importante, né? Você olhar para o comportamento do teu mentor. Esse cara tá fazendo realmente. Ele já chegou lá, ele tem um método. O que as pessoas que estão fazendo com ele estão dizendo? Então, trazer os nossos alunos aqui é para certificar você que está com dúvida de que sim, a gente tem um método validado, que sim, esse método dá resultado, que sim, você precisa de direcionamento, não dá para você ir sozinho, certo? Não dá, não dá, não dá. Você vê ela falando, eu não sabia, eu sabia que a internet era importante, mas não sabia o que fazer na internet. Eu não sabia como conduzir isso na internet. Eu não sabia que não ia acontecer na virada de chave, como eu vejo na internet. Ah, não, faça o curso, tá na internet. Mentira, mentira. Não tem como você encher sua agenda hoje na internet. Esqueça, não tem como. Por quê? Porque as pessoas não vão comprar de você simplesmente por um post seu. As pessoas precisam criar confiança em você. E a confiança é se estabelecida através de relacionamento. E você precisa saber como se relacionar. Não é só se relacionar, como se relacionar. Então, quando a gente vê essas conversas mole na internet aí, você vê que aquilo é mentira. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, falácia. Esse processo não tem como isso acontecer. Você precisa de bagagem. As pessoas não vão tomar decisão simplesmente pelo fato de você estar ali bonitinho fazendo um vídeo. Esqueça. Não vai acontecer. Você precisa ter paciência, você precisa ter constância, você precisa saber utilizar o aplicativo, você saber conduzir a situação. Que a gente usou algumas abordagens, mas tem muito mais coisa. Como é que você treina a sua secretária? A gente ensina. Como é que você conduz a abordagem do paciente pós-procedimento? Como é que você construi a tua narrativa de como é que o médico lida com finanças? Isso tudo são blocos que a gente tem no VXR, exatamente para não dar o sucesso na carreira, mas ser uma carreira estruturada. Perfeito? Então, se você é médico, né, que ainda está aí, se sim ou não, dia 12 e 13 de agosto, a gente tem a nossa Masterclass, que é o segredo da precificação. Tá bom? A dor, para mim, maior de todo médico hoje é precificar. É saber como conduzir uma consulta, como é que faz para vender um tratamento, como é que eu estruturo um plano de tratamento. Então, a gente vai ter 2 dias onde a gente vai te mostrar o beabá de como é que você faz isso. E não é mais aquela masterclass que eu vou querer te vender. Eu vou te vender o curso no final, perfeito? Mas eu vou te entregar. Assim como eu te entreguei hoje conteúdo ouro aqui nessa live. Hoje eu ensinei algumas aulas do VXR aqui de graça para você que tá me ao vivo comigo. Nesses 2 dias eu vou te ensinar no detalhe. Como é que você faz para vender na internet? Como é que você faz para vender na consulta? Como é que você paciente pós-consulta? Eu vou te mostrar tudo lá desses 2 dias. E lá, se você entender que o que eu tô te falando, que é óbvio, eu vou te dar uma oportunidade de entrar no VXR com uma prova. Rafael, eu não quero comprar. Então você vai assistir a aula para aprender a vender e vai ver como eu vendo no final. Olha que interessante. Você vai me ver vendendo. É aquilo que eu te falei. Não é sobre eu te ensinar e no final, quando eu for fazer o pitch no dia 13, você vai ver eu aplicando o que eu te ensinei nesses 2 dias. Então olha que interessante. Mesmo que você tome a decisão de não comprar o curso, você vai lá para aprender. Você vai me ver como é que eu ensino, como é que eu vou te ensinar a vender e você vai me ver vendendo. Olha que interessante. Bora ver se esse cara vende mesmo? Então pronto, dia 12 e 13, esteja lá, caderninho na mão. Link da bio, se inscreva, entra no grupo do WhatsApp para você ficar recebendo as notificações, tá bom? 12 e 13, terça e quarta-feira da próxima semana, de terça agora a 8, às 8h45, esteja na posição de aluno.
Porque lá eu vou te ensinar a como precificar e a como vender. Não é aquelas masterclass insuportáveis que o cara fica lá te enrolando 2 dias para depois que ele te vender o curso. Não, eu vou te ensinar. Se você tiver nos 2 dias, você vai aprender a como precificar. Eu vou te ensinar. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Quando Lara entrou na outra vez, o que eu ensinei nos 2 dias, ela aplicou. Ela já teve resultado antes de entrar no VXR. Só que o que eu ensinei na Masterclass, ela já mudou completamente o Instagram dela. Porque eu entreguei ouro na última Masterclass. E eu vou entregar ouro de novo. Só que esse ouro que eu vou te entregar é sobre a principal dor do médico. Tá bom? Então, se você quer aprender a precificar, independente se você quer entrar no VXR, eu quero que você entenda o que eu entrego. Então, esteja lá e eu vou te dar a oportunidade de mostrar eu vendendo. Pra você ver como é que vende. Porque esse cara vai te ensinar o que ele aplica. Eu não vou te ensinar mais uma coisinha que tá no livro. Eu vou te ensinar o que eu faço para ter os resultados que eu tenho. Perfeito? Mais uma vez, dia 12 e 13 de agosto, às 8h45, o link da bio, se inscreve e esteja lá na posição de aluno, na mão, e a gente vai te ensinar a saber que nunca te ensinar. Perfeito? Próximo domingo às 10h10, a última live class, a gente vai entregar aqui ouro para você. 12h13 a gente se encontra para virar a chave. E eu espero te encontrar na aula do VXR ao vivo. Beijo no coração, excelente domingo a todos vocês e a gente se vê na próxima live. E na Masterclass, dia 12 e 13, link da